Seja bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou falar sobre pigmentos. Hoje você vai pintar e bordar, você vai aprender na prática como utilizar os pigmentos, como você acertar e como você errar com eles, tá? Então eu vou dizer o que eu já errei, o que você vai prevenir esses erros, você vai começar a querer testar. Eu acho que existe um preconceito de utilizar pigmentos. Por quê? Porque você acha que não vai dar certo, né? E hoje você vai aprender na prática como utilizar eles, beleza? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, tem pigmentos de sobra hoje para você aprender, tá? Eu vou falar hoje sobre o pigmento white, sobre o pigmento pink, sobre o pigmento ocre, o blue e o roxo, né? Tá. Vamos começar pelo roxo. O roxo é um pigmento que não necessariamente você precisa ter no seu kit. Ele vai te auxiliar na transparência, na opalescência em sisal. Mas eu quero compactar esse vídeo para você aprender a usar mesmo os pigmentos, né? Não adianta você ficar com dúvida, sair no final do vídeo, mas eu fiquei com mais dúvida ainda, não vou comprar, né? Por isso que eu só desenhei aqui um central e um dente lateral. Por que um central e lateral? Basicamente são dois dentes que você vai utilizar para pigmento, né? Ou no molar, beleza? Então o roxo é um pigmento que você pode depois ter avançado, né? Você começar a testar aí. O pigmento white provavelmente é um dos pigmentos que eu mais recomendaria você iniciar a utilizar ele, né? Por quê? Porque ele tem várias funções. Quais seriam as funções? Você pode utilizar, fazer um ralo em sisal nessa área aqui e nessa área aqui, tá? Esse é um pigmento que você pode utilizar nessas áreas. Você pode utilizar para cobrir substrato escurecido em dentes tratado canal, mas muito bem, com muito cuidado, porque ele é um pigmento branco, né? Então se o dente está acinzentado, se eu aplicar um pigmento branco, o dente vai ficar branco, né? Então você tem que saturar esse dente, beleza? Aonde eu posso utilizar mais esse pigmento white? Você pode utilizar nos mamelos, né? Você faz os mamelos aqui, você faz os mamelos dentinários aqui, e você pode aplicar um pouquinho, com muito cuidado, para você destacar esses mamelos, né? Eu tenho que utilizar esse pigmento aqui no central e no lateral para destacar os mamelos. Você tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque na hora que você fazer o acabamento e você aplicar demais, ele vai aparecer um manchamento nessas áreas, né? Esse é um erro muito recorrente. Você aplicou na incisal, tudo bem, porque na incisal até pode ser que você desgaste um pouquinho, né? Mas aqui é uma área de volume vestibular. Se você aplicar muito aqui nessa área, você aplicar muito pouquinho, ele vai destacar. Se você aplicar muito, ele vai manchar, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu recomendo você utilizar uma resina de dentina mais branca para ter o contraste com a resina transopal transparente, para você ter um resultado melhor, né? Beleza. Aonde eu posso utilizar mais o pigmento white? Vamos lá. Eu posso utilizar quando você faz um molar lá, ó, você faz um molar ali, você está treinando onlay, né? Você vai fazer, você pode aplicar leves pontinhos aqui de saturação. Você já viu aquele molar que tem manchas de saturação de fluorose, aquela leve desidratação que tem, aquela leve manchamento branco? Então fica muito legal você aplicar ali, né? Eu que comecei a utilizar isso, eu nunca vi um dentista utilizar para fazer uma onlay esse pigmento, mas eu acabei vendo o natural e vi que se você aplicar dá um contraste muito interessante. Então vale a pena você testar com o pigmento white. Beleza? Então o pigmento white você já sabe como você utilizar ele, né? O pigmento pink, né? Esse é o pigmento mais utilizado
para você fazer dentes escurecidos, né? E o mais conhecido é o Pink Opaque da Cosme Dent, né? Por quê? Porque ele é o meio termo entre o white e o, né, para você ter um resultado melhor de saturação. É um pigmento obrigatório você ter? Olha, ele é muito bom para dentes escurecidos. Se você tem muitos casos de dentes escurecidos, você pode utilizar ele. Eu consigo resolver alguns casos com o pigmento white, mas ele é mais indicado, tá? Então, esse é um pigmento que você tem que ter para fazer dentes escurecidos, né? Você vai ter um resultado mais fácil, né? Ok. O pigmento ocre. Aonde eu vou utilizar o pigmento ocre? Olha, geralmente eu não gosto de... Eu nem estou falando do pigmento também marrom, né? Você pode utilizar nos dentes posteriores o pigmento marrom. Para que serve o pigmento marrom e o pigmento ocre? Para dar contraste na anatomia que você fez. Então é muito bom para você aprender a anatomia, né? Você faz lá tudo a anatomia detalhada dos posteriores e você não consegue ver muito bem, né? Mesmo com lupa. Por quê? Muitas vezes você não está vendo o contraste da anatomia que você fez e do sulco principal. Para isso que serve, eu recomendo você ter o pigmento ocre. Ah, o pigmento marrom pode ser uma evolução depois, mas o pigmento ocre, ele vai destacar essa área aqui, né? Então, quando você está incrementando aqui nessa área, você pode fazer aquelas ondas nos dentes posteriores para você ter um resultado interessante. Eu acho que isso que é legal. Recomendam, já vi até em vídeos e cursos, você utilizar nessa área aqui, né? Para você ter um contraste entre os mamelos e essa área de translucidez. Eu já testei, não gostei, muito fácil você manchar, não vai dar um contraste interessante. Eu vou te dar uma outra dica que vai ser melhor você fazer. Aí outra dica para você utilizar o pigmento ocre é você utilizar na área cervical quando você está fazendo facetas em dentes escurecidos, né? Você pode, porque fica muito branco. Mas existe uma chance muito grande também de você deixar novamente essa área cinza. E o paciente não vai gostar, então você tem que ter muito cuidado, né? O dente, quando você está fazendo um dente cinza, a expectativa do paciente é ter um dente branco, né? Um dente mais natural com o dele. Então tem vezes que eu prefiro errar um pouquinho na cervical, errar para o tom mais claro, do que errar para ter uma área mais amarelada nessa área e o paciente reclamar. E você tem que fazer uma outra sessão para corrigir isso, né? E um dos pigmentos que eu gosto bastante, eu tenho testado bastante ele ultimamente, é o pigmento blue, tá? Ele é muito interessante para você utilizar entre os mamelos. Ele vai dar um contraste muito grande. Ah, doutor, mas eu tenho medo de utilizar, ele vai manchar tudo. Olha, qual que é o grande segredo de utilizar o pigmento blue, pigmento white, né? É você aplicar ele e você não vê evidente a cor. Beleza. Como assim? Ele é blue, né? Você vai aplicar, ele fica azulado, extremamente azulado. Ele vai ficar, olha, parece que você derramou tinta azul aqui, né? Então, geralmente eu gosto de aplicar com uma sonda. Eu aplico aqui, ou pode ser com um pincel fino. Beleza, muito pouquinho. Eu venho com um pinguinho e pingo aqui primeiro, tá? Eu pingo aqui e vou espalhando por tudo, espalhando só aquele pinguinho. Se você vê que ele está manchado de azul, que você olha e fala, opa, tá azul ainda, não está correto, tá? Ele vai ficar manchado a sua restauração, tá? Então eu gosto de ou com um pincel, ou com a sonda, ou com uma microbrush, você levemente espalhar nessas áreas, né, tá? Assim você vai ter um contraste muito interessante entre a dentina e o pigmento, né? Para assim você ter um resultado legal, tá? Ok, eu tô começando, né? Tô começando. Eu quero testar os pigmentos. Compre o pigmento white. Pá, você vai acertar em cheio para você começar. Você vai utilizar mais em vários casos. Eu recomendo ele. É um dos melhores pigmentos para você ter, né?
Eu quero melhorar os dentes posteriores. Você compra o pigmento ocre, tá? Você tem um pigmento para anterior e um para posterior. Aí você já vai evoluir muito a naturalidade dos seus casos. Depois, uma outra dica é você ter o pigmento blue, né? Você ter o pigmento blue e começar a testar ele. Assim você vai trazer uma opalescência mais natural para suas restaurações estéticas, para suas facetas. E assim você vai começar a evoluir nos tratamentos estéticos. Depois você pode testar os outros pigmentos que eu recomendei aqui. Beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí. E dica compartilhada com o conhecimento multiplicado. Agora vocês testar na prática.